Bem-vindos a mais um episódio Encontros do canal Insights. E hoje nós temos um convidado muito especial conosco, que é Brother Shyam. Nós estamos falando da Índia, de Monte Abu. E Brother Shyam, ele originalmente é de Mumbai e há 23 anos ele resolveu dedicar a sua vida ao trabalho voluntário da organização Brahma Kumaris. Atualmente, dentre outras coisas, ele é o responsável pela área da tecnologia da informação. So, welcome, brother. Bem-vindo, Shyam, à nossa sessão hoje. Primeiramente, nós estamos falando com as pessoas no Brasil. Você vem desta área tão proeminente, que é a área da tecnologia da informação, que hoje no mundo também é uma área muito lucrativa, mas ainda assim você escolheu render a sua vida para um trabalho voluntário na sede internacional da Brahma Kumaris. Então a minha pergunta para você é: o que é que motivou você a dar esse passo, a tomar essa decisão na sua vida? E também quais são as principais aquisições que você recebe ao viver esta vida dedicada à prática da meditação no serviço da humanidade? Olá a todos! Quando eu terminei o meu curso de 7 dias na Brahma Kumaris, eu fiquei muito impressionado com este conhecimento. Na nossa casa, na casa dos meus pais, desde a minha infância, eu também era muito impactado pela presença da minha mãe, porque os ensinamentos que ela deu para nós desde a nossa infância, ela sempre nos dizia que na nossa vida nós podemos ganhar nome, fama, dinheiro, tudo, mas isto nós não vamos carregar conosco na nossa próxima vida. Então, ela sempre dizia que nós temos que nos empenhar para ganhar bênçãos também. O que quer que a gente faça, um trabalho de caridade. Então, desde a infância, nós dávamos doação, fazíamos caridade, etc. E quando eu vim para este conhecimento, quando eu entrei em contato com a Brahma Kumaris, aquilo veio na minha mente. Eu deveria dedicar a minha vida para este serviço, e de forma que o que quer que eu possa ganhar aqui, as bênçãos, porque eu não tenho muita responsabilidade com a minha casa e com outros. Então eu pensei, eu deveria dedicar a minha vida para este serviço espiritual, de forma que eu possa receber mais bênçãos disso. Então, isto me ajudou muito a tomar essa decisão de dedicar a minha vida. E a segunda coisa, como eu disse, o conhecimento que eu aprendi através do curso de 7 dias me impactou muito, porque desde a minha infância eu tinha uma atração pela espiritualidade. Eu sempre pensava que na Índia, no jornal, especialmente nos domingos, existe uma coluna especial para assuntos da espiritualidade. Eu sempre lia aquela coluna e tinham pessoas lá de diferentes áreas, e eles falavam, por exemplo, sobre como tornar a sua aura mais forte, e pessoas espirituais têm alguns poderes neles, e eles sempre usam esses poderes para o bem da humanidade, da sociedade, de forma que a sociedade possa ser afetada e ter benefício disso. Então eu sempre tive esse pensamento, eu deveria fazer alguma coisa assim na minha vida também. E quando eu entrei em contato com o conhecimento da Brahma Kumaris, então eu pensei, eu deveria dedicar a minha vida para este serviço. Naquela época eu estava trabalhando e eu falei na minha família, e eles não estavam muito felizes com a minha decisão. Eles disseram, mas você pode continuar morando aqui conosco e ainda assim praticar a meditação. Mas eu tinha essa intuição, essa percepção muito forte de que eu deveria dedicar a minha vida completamente. Porque sim, eu posso praticar meditação enquanto ficando em casa, mas vai ser num lugar, num espaço de tempo limitado e não completo. Então eu sempre tive esse sentimento de que eu deveria dedicar a minha vida. E agora, finalmente, eles deram permissão
E apesar de que eles não estão neste caminho do conhecimento, eles finalmente entenderam que eu estava me dedicando para um serviço de caridade, para o bem da humanidade, e, portanto, eles me abençoaram e permitiram que eu fizesse isso. E a cada 2 anos eu passo uns 15 dias em Mumbai junto com eles, e agora eles estão felizes e eles percebem como os jovens e as pessoas no mundo, para que direção o mundo inteiro está tomando, e eles veem essa mudança positiva na minha vida. Desde criança eu sempre fui uma pessoa boa, mas eles veem esse contraste em termos do que os outros estão fazendo, do que eu estou fazendo, e eles ficam muito impressionados com isso, e é por isso que eu estou aqui até hoje. E há uma outra coisa muito interessante sobre o Shyam, é que ele pratica o Raja Yoga há 23 anos, mas ele também pratica Hatha Yoga. Então, eu gostaria que você explicasse para nós qual é a diferença entre Hatha Yoga e Raja Yoga. Normalmente, o Hatha Yoga, Hatha é uma palavra em Hindi, e as pessoas acham que Hatha significa força, que você tem que puxar o seu braço com força, e o que quer que você faça, você tem que fazer com força. Mas esse não é o verdadeiro significado de Hatha Yoga. Hatha é uma palavra em sânscrito. H-A, se nós escrevemos H-A-T-H-A. H-A significa o Sol no nosso sistema planetário, nós temos o Sol, e T-H-A significa a Lua. Então, nós temos 2 narinas, a direita e a esquerda. Então, a narina direita é a narina do Sol e a narina esquerda é a narina da Lua. Então, o lado direito do nosso corpo está conectado com o nosso pai e o lado esquerdo está conectado com a nossa mãe. Então, no sistema planetário, onde tudo está em equilíbrio, a idade do ouro, a idade da prata, por exemplo, no início tudo está em equilíbrio, só há lua cheia, e naquela época tudo é tão equilibrado, e as pessoas que vivem naquela época, eles têm a sua vida em total equilíbrio, não tem doença, não tem preocupação, não tem tensão, nada disso, porque tudo está conectado com o nosso corpo. E quando nós praticamos o Hatha Yoga, nós equilibramos o nosso lado do Sol e o nosso lado da Lua. Então, quando os 2 lados do Sol e da Lua estão em equilíbrio, tudo no nosso corpo começa a entrar em equilíbrio. E nós temos, por exemplo, 7 chakras no nosso corpo. No Hatha Yoga, eles dizem que existem 7 tipos de pranayama, de exercícios respiratórios, e para cada pranayama, nós nos concentramos em cada um desses diferentes chakras, e isso ajuda o nosso poder, desde o chakra raiz até o chakra da cabeça, e a meta é que qualquer poder que esteja descendendo, nós temos que trazer aquele poder, fazê-lo ascender novamente. Então, Hatha Yoga é um yoga científico, está conectado com coisas da ciência, mas as pessoas não sabem. É por isso que elas dizem que Hatha Yoga é uma coisa diferente, Raja Yoga é uma coisa diferente. Mas quando eu falo sobre o Raja Yoga, no Raja Yoga, normalmente o que nós fazemos é que nós nos concentramos aqui no centro da testa, entre os olhos. E a mesma coisa, o que quer que a Hatha Yoga faz é que ele move a nossa energia de baixo para cima. E a mesma coisa no Raja Yoga, nós nos concentramos aqui, qualquer energia que nós temos no nosso corpo começa a vir aqui. E é por isso que o Hatha Yoga nos ajuda a manter o nosso corpo saudável. E se o corpo está saudável, você pode fazer qualquer coisa. Se o nosso corpo não está saudável, nós não podemos fazer muitas coisas. Alguém, por exemplo, tenha uma dor de dente, ele não consegue se concentrar, ele não consegue fazer meditação, ele não consegue fazer nada, mas se o seu corpo está saudável, você pode fazer qualquer coisa, você pode trabalhar 24 horas, mas se o seu corpo não está saudável, você não consegue trabalhar nem mesmo meia hora. É por isso que o Hatha Yoga nos ajuda a manter o corpo saudável, e da mesma forma como nós fazemos pranayama e outras coisas, nós trazemos a nossa energia de baixo para cima, para o alto.
E a mesma coisa, quando eu entrei em contato com a Brahma Kumaris e nós começamos a praticar a meditação, eu entendi por que o Hatha Yoga era diferente, o Raja Yoga era diferente, mas nós podemos combinar as duas práticas, porque nossa meta principal no Hatha Yoga, a mesma coisa nós estamos fazendo na meditação também com a Brahma Kumaris. Nós concentramos aqui, como eu disse, e toda a nossa energia do corpo começa a vir para cá. Às vezes as pessoas também dizem que o Raja Yoga é a prática mais difícil, é a prática mais elevada, é o rei dos yogas. Essa é a expressão que eles usam. E eles dizem que é a prática mais difícil. Você considera a prática da meditação Raja Yoga fácil ou difícil? Eu acho que é muito fácil, mas tudo depende da prática, o quanto de prática nós fazemos. Nós sabemos que muitos jogadores de cricket ou pessoas que jogam diferentes esportes, eles também fazem muitas práticas. O Usain Bolt, por exemplo, ele sempre ganhava a medalha de ouro para as corridas de 100 metros, mas para aquilo ele tinha que praticar 5, 6 horas por dia para fazer uma corrida em 8 segundos. Então isso requeria muita prática. E o Raja Yoga também depende de quanta prática nós fazemos, porque sem prática tudo é difícil. Se você começa a andar de bicicleta, no começo você acha que é difícil andar de bicicleta, mas uma vez que você aprenda, você pode andar sem segurar na direção. Então tudo requer prática. Você vive aqui, então você tem... Eu imagino que você possa ter tempo disponível para a sua prática. E as pessoas que vivem no mundo e elas têm o seu negócio, elas têm o seu trabalho, elas têm as suas famílias. É uma prática que você pode fazer mesmo enquanto estando completamente imerso nas atividades do mundo, envolvido no seu negócio e tudo. Sim, é muito fácil. Todo mundo, mesmo as pessoas que estão vivendo e tem lá fora e tem a rotina do seu trabalho. Quando eu entrei em contato com a Brahma Kumaris, eu também tinha um emprego em Pune. E todos os dias eu ia de Bombay para Pune, 5 horas para ir, 5 horas para voltar. 10 horas ele gastava na estrada, mas naquela época eu estava praticando Raja Yoga. Primeiro nós temos que começar e concentrar aqui no terceiro olho, como nós dizemos. Então, é tudo sobre a prática, mas pouco a pouco, todo dia 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, a gente pode progredir. Naquela época, quando eu estava indo para cima e para baixo no trem eu tinha tempo livre e eu tentava praticar naquela viagem de trem o Raja Yoga. E isso realmente me ajudou. Então, mesmo que alguém esteja muito ocupada, mas naquela agenda do dia, ele pode tirar pelo menos 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, e naquele período ele pode praticar o Raja Yoga, e isso vai ajudar a pessoa. E o Hatha Yoga, você pratica todos os dias também? Sim, eu pratico todos os dias, 1 hora, 1h30. Às vezes eu estou muito ocupada, mas em geral eu pratico todos os dias, e durante aquele tempo eu faço exercícios de meditação, de respiração. Eu fecho os meus olhos, eu me concentro aqui no centro da testa, e ele pratica ao mesmo tempo o Hatha Yoga e o Raja Yoga. Você estava mencionando sobre os jovens hoje em dia e como a sua família finalmente ficou feliz com a sua decisão. E é bem verdade que os jovens hoje em dia, especialmente com as mídias sociais, que se tornou uma forma de dependência, as pessoas estão perdendo a sua capacidade de concentração. E você acha que a prática regular da meditação, como você está fazendo, que ela pode ajudar as pessoas a desenvolverem concentração? Sim, naturalmente, o Hatha Yoga ajuda na concentração, porque quando nós praticamos o Hatha Yoga, nós temos que concentrar nos diferentes chakras do nosso corpo. Ao mesmo tempo, quando nós praticamos o Raja Yoga, nós temos que concentrar em um único chakra, que é esse chakra do terceiro olho. Nós temos que praticar a partir dessa concentração. E isso aumenta o nosso poder de concentração. Quando o poder de concentração aumenta, ao mesmo tempo, como eu disse, no nosso corpo nós temos diferentes tipos de energia, e se nós queremos que... Eles dizem que a energia não é criada e nem destruída. Nós só podemos transformar um tipo de energia em outro tipo de energia. Quaisquer pensamentos e sentimentos que existem,
Isso tudo é energia, mas quando nós praticamos o Raja Yoga, nós criamos alguns pensamentos positivos, algumas afirmações positivas para nós mesmos, e qualquer pensamento negativo que esteja indo aqui e ali, nós concentramos e canalizamos para uma energia positiva. E essa energia positiva ajuda especialmente na nossa concentração. Quando nós nos concentramos em qualquer coisa, nós temos sucesso naquilo. Sem concentração, você não pode ter sucesso em nada na vida. As pessoas, por exemplo, os cientistas que fazem todas essas invenções, eles focam em uma única coisa e o foco deles não vai em outras direções, e é por isso que eles são bem-sucedidos. Quando nós focamos mais naquilo que eu realmente quero, naquilo que eu realmente quero utilizar, por exemplo, eu quero esse resultado do Raja Yoga, aquilo realmente nos ajuda a aumentar a nossa concentração. E se nós estamos interessados em fazer alguma coisa, nós podemos aumentar a nossa força de vontade, aumentar a nossa concentração, então depende também do nosso interesse. Sim, você disse antes também que o Hatha Yoga é mais relacionado à força, ter esta força física, e nós sabemos que uma das definições do Raja Yoga também é conectar com a fonte de poder e empoderar o eu. Então, como é que é a sua relação com esta fonte de poder? Algumas pessoas podem chamar de Deus, algumas pessoas podem chamar de diferentes nomes, mas como é que é a sua conexão com essa fonte de energia? Eu sempre me conecto com essa força de energia. Na Índia nós chamamos Deus, Bhagwan, ou diferentes palavras, mas eu sempre me conecto com essa fonte de energia como meu pai. Assim como é o pai, então é o filho. Então ele é o meu pai, e quaisquer poderes que ele tenha, os filhos têm um direito sobre a propriedade do seu pai. Então, da mesma maneira, eu me conecto com ele, que é a fonte de poder, que é o meu pai, e quaisquer poderes que ele tenha, poder da paz, da alegria, tudo isso começa a vir para mim, porque eu me conecto com ele como meu pai. Um filho nunca pede ao pai: pai, eu quero isso de você, eu quero aquilo de você. Se os filhos são obedientes, automaticamente o pai dá para eles a sua propriedade, a sua riqueza, ele transfere tudo para os filhos. Da mesma forma, nós temos que tornar um filho digno, de forma que possamos receber o que quer que a gente queira dele, sem pedir, ele começa a dar para nós. Da mesma forma, eu me conecto com essa fonte de poder como meu pai, e eu realmente desfruto dessa meditação. Sem pedir por nada, eu começo a sentir aquela alegria, paz, amor e tudo fluindo a partir dele. Você sente que você tem um direito a receber essa energia. Sim, sim, naturalmente. Então, nós estamos chegando ao final da nossa conversa e eu gostaria de convidar você a dar uma última mensagem para as pessoas que estão nos assistindo nesse vídeo. Nós estamos passando hoje em dia... O mundo está se tornando mais complexo, não é fácil viver a vida cotidiana sem algum tipo de estresse ou ansiedade. Então, da sua própria experiência, quais sugestões você gostaria de dar para as pessoas que estão nos assistindo, de forma que eles possam viver a sua vida com mais qualidade? Na nossa vida, eu sempre sinto que nós temos que manter equilíbrio. Nós estamos usando tantas coisas científicas, internet, celular e tudo isso, mas ao mesmo tempo nós temos que dar algum tempo para o eu também. Porque quando nós deixarmos o nosso corpo, não sei qual é o termo que vocês usam na filosofia ocidental, mas na Índia nós dizemos que nós deixamos o nosso corpo e todas as coisas materiais permanecerão aqui. Nada de material irá conosco. Da mesma forma, nós temos que focar em alguma coisa para o nosso autoempoderamento, nossa elevação pessoal. E para isso, a prática do Raja Yoga, nós podemos alcançar tanto poder. Hoje em dia, as pessoas têm tantos problemas na sua vida. Por que é que elas estão enfrentando esses problemas na vida? Porque elas não têm poder. Elas não têm o poder da positividade, o poder da concentração.
Então, controlar todas as coisas erradas, todas as coisas ruins, todas as coisas no mundo, a gente diz que tem tanta coisa ruim acontecendo no mundo, mas quem é que vai controlar todas essas coisas ruins? Somos nós que temos que controlar. Eu tenho que começar comigo mesmo, e então tudo no mundo vai entrar sob controle. Uns culpam os outros por causa dele, por causa daquilo, mas no Raja Yoga nós temos que olhar para nós mesmos primeiro. Eu tenho que mudar a mim mesmo. Eu tenho que mudar a mim mesmo e o mundo inteiro então vai mudar. Então, se nós sentimos que nós temos que viver uma vida feliz significa quando a gente tem tudo na nossa vida. A gente tem felicidade física, mental e também espiritual, e todo tipo de aquisição deveria estar lá. E essa vida, então, é chamada uma vida feliz. Se você vai para o lado científico apenas, tem tantas coisas mundanas, coisas grosseiras, mas isso não dá felicidade. Ao mesmo tempo, a gente tem que focar na meditação, no Hatha Yoga, ou quaisquer coisas que nós possamos praticar, mas que sejam coisas que deem poder para elevar a alma, para elevar a nossa energia. Então, seria muito bom se nós pudermos manter o equilíbrio entre ambos os lados na nossa vida, que é o que a gente faz aqui. A gente procura manter o equilíbrio entre ambos. A gente faz o serviço físico, mas a gente também dedica muito tempo para a nossa meditação e para o Raja Yoga também. Muito bom. Obrigada, Xian, pelas suas palavras tão preciosas, o seu tempo e compartilhar tão abertamente conosco a sua experiência de vida. E muito obrigado a todos vocês que nos assistiram. Eu espero que tenha sido útil e interessante, que vocês tenham encontrado novidade nesse vídeo. E não deixe de se inscrever no canal e compartilhar o nosso canal com outras pessoas que também possam tomar benefício.